Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de programação básica. A partir desse vídeo, a gente vai ver um tópico muito interessante e muito importante dentro da programação, que é a programação orientada a objeto. Programação orientada a objeto, e a gente vai ver ao longo dos vídeos, que é uma abordagem, um estilo de programação, que é um dos mais utilizados devido a todos os seus benefícios, né? Todos os benefícios da sua adoção, como flexibilidade, melhor manutenibilidade, a possibilidade de você reutilizar o código aumenta. Lembrando que isso aqui é uma playlist, então eu sugiro que você assista a série Programação Básica desde o início, para que o conhecimento passado aqui faça mais sentido para você. A gente vai falar de um estilo de programação, então o ideal é que você tenha acompanhado a série desde o início, porque a gente vai falar de diversos conceitos da programação básica que vão ser necessários para o entendimento da programação orientada a objeto. E bom, a programação orientada a objeto, na verdade, ela é a aplicação de um chamado paradigma de programação. O que é o paradigma de programação? É uma abordagem estruturada para modelar e desenvolver programas de computador. Então, o que é isso? É um conjunto de conceitos, um conjunto de técnicas que você utiliza para desenvolver programas. Então, o paradigma ele vai determinar a sua abordagem diante de um problema de negócio, um contexto de problema de negócio, para desenvolver a solução desse problema por meio da programação. E quando você aplica um paradigma, portanto, orientado a objeto, você vai se valer da programação orientada a objeto. É por isso que ela é a própria manifestação prática de um paradigma de orientação a objeto. Por que isso é importante diferenciar? Porque o paradigma de orientação a objeto pode ser aplicado a outras coisas. Pode ser aplicado a modelagens de banco de dados, por exemplo. Então, você pode aplicá-lo a outros conceitos. Aqui, a gente vai estar tratando da programação, que é o tema da nossa playlist. A definição dicionarizada da programação orientada a objeto é que ela é um paradigma baseado na modelagem de mundo real. Então, como é que ela funciona para solucionar esses problemas de negócio? É você olhar para o mundo real e identificar nele objetos. Então, se eu preciso gerenciar, por exemplo, uma biblioteca, eu preciso gerenciar o empréstimo de livros. Isso é um problema de negócio, é um contexto. Dentro desse problema de negócio, você tem alguns objetos, por exemplo, o empréstimo de livros, você tem o objeto livros. O livro, ele é caracterizado por alguns atributos. Então, o livro vai ter um autor, vai ter um tema, um número de páginas. Então, dessa maneira, o que você identificou? Você identificou um objeto que está inserido num contexto do problema de negócio e identificou também as suas características. Então, você acabou de utilizar o paradigma de orientação ao objeto, que funciona basicamente dessa forma, com a utilização, naturalmente, né, da programação em conjunto. Então, os objetos identificados vão ter suas próprias características. Algumas características são mais da estrutura desse objeto e outras determinam mais o comportamento do objeto. Então, a interação desses objetos vai determinar o comportamento do programa que você está desenvolvendo. Então, você olhou para o mundo real, identificou objetos, esses objetos têm características, você as define e, a partir de então, esses objetos interagem entre si, comunicam-se entre si ou alteram entre si e isso determina o comportamento do sistema. Bom, só existe essa forma de você abordar a programação? Não existe só essa forma. A orientação a objeto, ela tem benefícios, mas não é a única forma. Então, eu poderia abordar o problema de outra forma. Digamos que eu tenho um problema ou um contexto de programar um carro. Eu poderia identificar que, para eu programar um carro, eu poderia ter um contexto global com variáveis globais, então, por exemplo, combustível, velocidade, e você teria algumas funções ou procedimentos, daí o termo procedural, que alteram essas variáveis, alteram esse contexto global. Portanto, a partir dessas alterações, você determina o comportamento do sistema, diferente da abordagem que a gente está vendo agora. A gente está vendo a orientação a objeto e nela, o que você vai fazer? Você vai identificar objetos, esses objetos têm suas características e ele vai interagir ali com outros objetos e perceba, tem uma característica fundamental. Na orientação a objeto, você tem uma organização do código, você tem um código um pouco mais organizado, como você pode ver nessa imagem. Então, aqui você tem essa programação estruturada em procedimentos, que é o que a gente chama de
procedural, ou seja, é um contexto global com suas variáveis globais, ou seja, que se aplicam a todo o código, a todo o programa, todo o sistema, e funções vão alterando essas variáveis. Já na programação orientada a objetos, não, você tem objetos isolados. Cada um deles encapsulam, a gente vai ver um princípio do encapsulamento, encapsulam seus próprios métodos, seus próprios atributos, que são as características desse objeto. Então perceba, são abordagens diferentes para desenvolver um programa, mas aqui é possível ver já a vantagem da programação orientada a objeto, que é o quê? Exatamente esse encapsulamento. Você consegue organizar o código de acordo com o objeto. Isso te dá o benefício da modularidade, é uma coisa que a gente vê lá na playlist de engenharia de software. E isso acaba garantindo melhor escalabilidade, melhor manutenção do código, a flexibilidade, então, ou seja, tem diversas vantagens e por isso é uma das abordagens mais utilizadas em programação. Vamos ver isso em forma de código. Aqui está um exemplo. A gente vai fazer isso na prática, né? Como já tem sido feito nessa playlist. A gente vai trabalhar com a parte teórica e depois a prática. Então, como é que ficaria isso em Python, né? Que é a linguagem de programação que a gente está vendo na playlist? Na abordagem procedural, como eu falei, você tem variáveis globais, você tem um contexto global. Então, está aqui, né? Combustível 50, velocidade a princípio 0, né? Sendo instanciado aqui como 0. A partir daí, você tem funções definidas na sequência do código e essas funções, eventualmente, podem ser chamadas. Então, eu posso chamar a função acelerar aqui, que vai alterar, consequentemente, a variável dentro desse contexto global, né? Combustível, você percebe que elas estão soltas aqui no código. E elas vão determinar a alteração do sistema, naturalmente. Como que ficaria essa programação orientada a objeto? Ficaria dessa maneira. Não precisam se preocupar agora com a sintaxe, mas o objetivo aqui é mais para demonstrar a organização desse código. Perceba, continua tendo velocidade e combustível, mas agora eu tenho eles agrupados dentro de uma classe, que a partir daqui vai se tornar um objeto, tá? Então você perceba que tem uma organização. As mesmas funções foram definidas, mas todas elas estão aqui agrupadas ou encapsuladas dentro de carro. E bom, vamos fazer a verificação do aprendizado? Dá uma pausa, leia a pergunta e procure responder corretamente. Já deve ter dado tempo para você ler. Vamos descobrir por exclusão. Então, qual das seguintes opções representa uma vantagem da programação orientada a objeto? PO é como a gente abrevia, em relação à programação procedural. Dificuldade de manutenção é uma das vantagens da programação orientada a objeto? Não, né? Exatamente o contrário. A gente viu que o fato de você poder organizar o código em objetos nos dá muito mais facilidade na manutenção, é claro. Imagina que você está com um problema na função de um dado objeto. É só você abrir esse objeto e identificar qual é o problema, consertar o que está tendo ali. Agora, você imagina um programa que ele é inteiriço, todo ele, no mesmo código. Você vai ter muito mais dificuldade, né? Então, a D com certeza não é. Letra C, redução da modularidade. A modularidade tem tudo a ver com vantagem da programação orientada a objeto, mas definitivamente não é a redução, né? Programação orientada a objeto é exatamente sobre garantir a modularidade. Se vocês acompanharam a playlist lá de Introdução à Engenharia de Software, modularidade é exatamente você fazer esse agrupamento, esse encapsulamento do código para uma determinada finalidade, que é o que exatamente a programação orientada a objeto faz, como a gente viu. Então, letra C também não está correto. Maior dependência entre partes do código, ao contrário, né? Na verdade, o que você vai ganhar é uma independência, uma vez que o objeto, tudo que ele precisa, vai estar contido dentro dele. Não foi ali que você definiu as suas características? Então, na verdade, não é uma dependência, vai ser uma independência. Então, também não é a letra B e, por consequência, só resta a letra A. O código é mais estruturado e reutilizável. Essa é definitivamente uma vantagem da programação orientada a objeto em relação à programação procedural. Você, com um código mais modularizado, mais organizado, encapsulado, cada um nos seus objetos, para que eles se comportem de maneira organizada, te dá um código definitivamente mais estruturado e, com certeza, a sua reutilização vai ser muito mais fácil. Então, definitivamente, aqui a resposta é a letra A. Parabéns se você acertou. Então, para esse vídeo era isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante esse conteúdo e até o próximo vídeo.